Opa, só passando aqui pra lembrar que quem puder dar o like e compartilhar esse vídeo vai ajudar pra caramba. Valeu! Yugi e Junouchi vão em um fliperama e percebem que todos os jogos têm seus recordes batidos por alguém com o nome Kai. Os garotos do fliperama falam que quem fez isso foi o Kaiba, o melhor jogador do país, e tem um boato que ele está trabalhando no jogo final. Yugi está jogando um jogo de luta e tem um jogador desafiante. Yugi vence várias vezes. Vence tanto que Junouchi fica entediado e vai comprar algo para eles beberem. Só que assim que ele sai, o jogador desafiante se levanta e fica diante do Yugi, espancando ele e roubando seu enigma do milênio. Junouchi, quando chega, vê seu amigo no chão e pergunta pros garotos se viram aonde o ladrão foi. E quando ele encontra, desafia pra uma briga. O ladrão concorda se Junouchi ficar com uma faca entre os dentes. Junouchi aceita e, jogando refrigerante que comprou pro Yugi na cara do ladrão, só com um soco Junouchi consegue nocautear ele e recupera o enigma pro Yugi. Quando os dois estão voltando pra casa, um carro passa na frente deles. Era o chofer do Kaiba, convidando Yugi e Junouchi pra casa dele. Eles falam que ultimamente Kaiba não tem ido pra escola e o chofer fala que, como presidente da corporação Kaiba, ele anda muito ocupado. Junouchi fica surpreso, pois a corporação Kaiba é a principal empresa de entretenimento do Japão. E Mokuba, o irmão de Kaiba, está no carro e fala que ele é o vice-presidente. Eles vão fazer um grande evento amanhã e seu irmão queria convidar os dois para a pré-abertura. Quando chegam na mansão de Kaiba, ele já tinha ido dormir, pois está há vários dias trabalhando em um projeto sem parar. E então o próprio Mokuba participa do banquete com eles e desafia os dois para um jogo. Toda a comida do banquete está em uma roleta e cada jogador irá girá-la e comer a comida que estiver na sua frente. Junouchi vai primeiro e assim que ele come, percebe que a comida está envenenada. Mokuba fala que ainda tem mais um prato envenenado e caso ele queira salvar a vida de Junouchi, tem que pegar o antídoto que está com ele, vencendo o jogo. O espírito do enigma desperta e vai jogar o jogo, que parece ser de sorte, mas Mokuba estava controlando a roleta por um interruptor em um vidro de cauda. Yugi, ao perceber isso, coloca o seu enigma na roleta e ao girar, faz o interruptor quebrar e Mokuba vai comer o hambúrguer que estava envenenado, fazer Yugi vencer o jogo e pegar o antídoto pro seu amigo. E fala que no dia seguinte aguardará Kaiba pro evento dele. Yugi e Junouchi não voltaram pra casa depois daquilo. Os seguranças de Kaiba não deixaram ele sair. E quando Kaiba acorda, vai visitá-los e pede desculpa pelo comportamento do seu irmão mais novo. E fala pra eles que há 6 meses atrás, seu pai morreu e ele assumiu o controle da corporação Kaiba. Eles vão até a Kaiba Land, uma enorme torre que é um parque de diversões para as crianças brincar. E algumas foram convidadas pra pré-abertura, assim como Yugi e Junouchi. Só que do nada, um homem chega e começa a acusar Kaiba que ele é o responsável pela morte do seu próprio pai, que cometeu suicídio. E os seguranças tiram ele de lá. Kaiba fala que tem uma surpresa especial pra Yugi. E eles entram em uma arena lotada com o vovô dentro de uma caixa de vidro. Kaiba sequestrou ele e vai fazer a sua vingança por tudo que sofreu com Yugi. Ele desafia o vovô para uma partida de monstros de duelo dentro daquela caixa. E quando as cartas são colocadas no campo, um chip dentro da carta é acionado e faz aparecer um monstro da carta graças à tecnologia tridimensional que ele comprou, para fazer igual ao seu duelo com Yugi. Os dois fazem um duelo que deixa todos impressionados, mas o vovô saca o dragão branco de olhos azuis. Só que Kaiba, como resposta, invoca 3 dragões brancos, o que ninguém acreditava, já que só existe 4 cartas dessas no mundo todo. Só que Kaiba fala que encontrou as outras 3 cartas nos Estados Unidos, Alemanha e Hong Kong. E caso o dono das cartas não entregassem, ele ia contratar mafiosos para assassinar eles. E com isso, Kaiba vence o duelo e, como punição, pega o dragão branco do vovô e rasga a carta e deixa ele trancado dentro da caixa de vidro com todos os monstros atacando ele, assim como Yugi fez com Kaiba. Ele diz que depois de 10 minutos, a pessoa lá dentro pode enlouquecer e ele só irá libertar o vovô caso Yugi aceite participar do Death Tea, uma atração que Kaiba fez para se vingar do Yugi. Yugi aceita o desafio e o vovô é liberto. Ele vai ver como o vovô está, que se desculpa por não vencer e entrega o seu baralho e pede para Yugi derrotar o Kaiba, pois é um jovem muito cruel. Junouchi chama a ambulância pro vovô e ele é levado ao hospital. Junouchi quer entrar no Death Tea junto com Yugi e Honda, que estava curtindo o parque com seu sobrinho, ao ver o que aconteceu, não conseguiu ficar parado e decide também entrar no desafio. No primeiro jogo, eles encontram a Anzu, que está trabalhando lá já que foi demitida do Burger World por dar um soco em alguns clientes tarados. Ela explica como funciona o primeiro jogo, é um laser tag, só que tem um porém, as armas da turma são de brinquedos, já de seus adversários não, e se eles levarem um tiro no peito, vão receber uma carga de 1 milhão de volts, além de seus oponentes serem atiradores profissionais. Honda pede pra Anzu cuidar do seu sobrinho e o jogo começa. Honda tem uma estratégia deles ficarem esperando o inimigo vir até eles, mas Junouchi, que não quer saber de esperar, decide surpreender eles indo por cima, e dá certo, ele consegue nocautear um deles na bicuda. Os outros dois chegam e eles pegam cobertura e começam a trocar tiros. Honda até consegue acertar um tiro, mas o jogador não é eliminado, e um dos mercenários atira no ombro de Honda e ele sente uma alta vantagem. Eles recuam até onde a Anzu está e começam a falar que Kaiba está usando alguma trapaça. O sobrinho do Honda, que é fã do Kaiba, ao ouvir isso, pega a arma de Anzu e atira neles, mas eles desviam, só que o tiro acerta um colete na parede, explodindo ele. Eles então percebem que os soldados têm armas de alta vantagem, enquanto as deles são de brinquedos. Anzu foi contratada sem o Kaiba saber, por isso deram pra ela uma das armas reais
real. Honda então tem uma ideia. Ele decide se entregar colocando sua arma no chão, e quando os mercenários abaixam a sua guarda, seu sobrinho aparece nas suas costas, joga a arma real pra ele e derrota os outros 2 mercenários, e indo pra próxima fase do Death T. Antes deles entrarem no Death T 2, eles terão que fazer um passeio por um carrinho elétrico. Quando todos eles sentam, são presos nas cadeiras, que por sinal são elétricas, e durante o percurso, eles têm que ficar em silêncio, pois tem um sensor de barulho na cabeça. Pra fazer um jogo mais justo, o mordomo de Kaiba que está guiando o jogo também vai participar, e durante o percurso, ele pela sua cadeira consegue ativar objetos como sons, monstros eletrônicos, fumaça e até mesmo coisas pra assustar eles, mas todos resistem. O sobrinho do Honda que está sentado no colo da Anzo quer dar uns pegas nela, apesar de ter nem 7 anos de idade, mas quer proteger ela. Ele vai até a cadeira do mordomo, sentando no colo dele e dando uma cagada lá. Isso surpreende tanto o mordomo que ele faz barulho e é eletrocutado até a morte, e a turma chega em segurança no Death T 2, a mansão do assassino. Entrando na mansão, as portas são trancadas e Yugi acha um papel escrito Blood. Kaiba, através de um holograma, fala pra eles que dentro da mansão tem um assassino, e pra eles vencerem o jogo, tem que sair de lá sem ser morto por ele. Pra eles acharem a saída, Kaiba fala pra eles colocarem a mão em buracos na parede, onde tirar um botão. Só que quando colocam suas mãos, eles ficam presos, e na parede tem uma guilhotina, e eles têm 5 minutos pra adivinhar qual é o botão certo, e se errarem a guilhotina também cairá. Yugi pensa qual pode ser a chave do enigma, e lembra do papel que encontrou, e ao ver uma seta indicando pra baixo no papel, fala pra Anzo apertar o botão 11 e consegue parar a guilhotina. Yugi pensa que a saída da mansão pode estar no porão, só que antes de entrar no porão, o sobrinho de Honda é sequestrado. Eles descem para resgatá-lo, e Kaiba aparece por um monitor, e diz que para resgatar o garoto, uma pessoa só deve entrar na sala com o assassino e fazer uma luta até a morte. Jonote aceita entrar, e quando vai pegar o sobrinho do Honda, ele algema Jonote, já que foi obrigado pelo assassino, senão ele morreria. A sala é trancada, cheia de óleo no chão e com um pequeno pilar no meio, onde estão conectadas as algemas na mão de Jonote e na mão do assassino. Naquele jogo, os dois podem pegar uma arma para matar o seu oponente, e quando o jogo começa, o assassino pega uma serra elétrica. Jonote, com o sobrinho do Honda no seu colo, tenta fugir, mas como o assassino é um armário de 3 metros de altura, puxa ele pela algema, trazendo pra perto, atacando com a serra, mas Jonote desvia e a serra elétrica fica presa no pilar. Jonote pergunta se a turma tem algo afiado para se libertar das algemas, já que não tem porte físico para enfrentar o assassino. Yugi então vê o castiçal com uma vela acesa e aponta pra Jonote, e usando a ponta que prende a vela, tenta se soltar. O assassino, quando consegue tirar a serra do pilar, puxa a algema de novo, só que Jonote conseguiu se soltar e prendeu a algema na porta junto com o castiçal com a vela, fazendo a porta quebrar, e Jonote escapa, e o assassino é queimado vivo por causa da vela que cai no óleo no chão da sala. Chegando no Death T 3, eles ficam trancados em uma sala que não tem nada, só uma saída 10 metros de altura, mas não tem nada pra escalarem até lá, e ficam horas presos naquela sala sem nada acontecer. Yugi se desculpa com seus amigos, pois por causa dele, seus amigos têm que passar por tudo isso. Jonote pega ele pela gola e fala pra ele nunca mais repetir isso. Eles entraram junto com Yugi porque são amigos e nunca vão abandonar o outro. Ele fala que antes não conseguia se sentir bem consigo mesmo, até chegando a jogar uma peça do Enigma do Yugi no rio, mas depois que ele devolveu, ele entendeu como é gostar de si mesmo, e tudo isso graças à amizade do Yugi. E Honda também sente a mesma coisa. Anzo pega uma caneta e pede pra todos reunir suas mãos e desenha um rosto com um sorriso. Ela fala que aquele é o sinal da amizade deles, e mesmo que a tinta se apague, o laço de amizade deles sempre vai existir em seus corações. Do nada começa a cair cubos de concreto gigantes na sala, um seguido do outro. Esse é o jogo dessa sala, eles têm que esperar os cubos caírem até chegar à saída no topo sem serem esmagados. Anzo descobre um padrão em que os cubos estão caindo, e Jonote e Anzo, com o sobrinho do Honda que está dormindo esse tempo todo, chegam à saída, mas um cubo cai bem perto do Honda, que pega a mão do Yugi e joga ele até onde os outros estão. E quando percebem, o casaco de Honda ficou enroscado em um dos cubos. Honda se despede de seus amigos e um cubo lacra a saída. Yugi fica em choque e começa a sentir muita raiva do Kaiba, e revela para seus amigos que desde que completou o Enigma do Milênio, ele sente que tem outra pessoa dentro dele, só que ele não sabe se pode confiar, e nunca contou isso porque tem medo de seus amigos abandonarem ele. Jonote fala que ele nunca vai abandoná-lo, e sabem que o Honda deve estar bem, e seguem em direção a uma arena cheia de espectadores. Mokuba fica furioso, pois o seu irmão não acredita que ele possa vencer no Death T 4. Ele quer fazer de tudo para provar que seu irmão está errado. Ele se encontra com Yugi e o desafia para um jogo de Capumon. O espírito do Enigma aparece, e os seus amigos veem Yugi ganhando a sua outra forma pela primeira vez. Mokuba fala que quando as peças são colocadas em campo, debaixo deles tem um campo virtual programando o formato dos monstros, e o perdedor sofrerá uma punição igual à morte. E caso Yugi perca, seus amigos também morrerão, pois os seguranças de Kaiba estão apontando uma arma para suas cabeças. Mokuba mais uma vez manipula a máquina, dando monstros fracos pro Yugi e ficando com os mais fortes. Mas Yugi, com uma estratégia brilhante, vence o jogo. Mokuba não aceita a derrota, mas Yugi dá as costas para ele e sai da caixa. Kaiba aparece pelo monitor
e diz que estará esperando Yugi no último andar do DFT-5, e por Mokuba perder o jogo, faz ele sofrer uma penalidade. Yugi, ao ver Mokuba implorando por ajuda, o salva. Mokuba não entende porque Yugi o salvou depois de tudo que ele fez, e Yugi diz que ninguém consegue as coisas sozinhos, depende de seus amigos. Mokuba fica confuso porque isso é totalmente contra o que o seu irmão fala, mas lembra de uma época que seu irmão era uma pessoa boa, mas depois parece que ficou possuído por um demônio dos jogos, e torce pra Yugi trazer o seu amado irmão de volta. Jonouchi, que tinha pedido por Hanazaki ficar com o vovô no hospital, liga pra ele pra saber o estado do vovô. Hanazaki fala que vovô está em estado crítico, passando por uma cirurgia, e Jonouchi e Anzo são levados até o último andar para ver o duelo entre Yugi e Kaiba, que está prestes a começar. O duelo entre os dois é muito equilibrado, mas Kaiba já é um expert no jogo, até mesmo já chegando a ser campeão. Ele usa a carta Sagi, o Palhaço das Trevas, e equipando ela com a magia tem controle total do duelo. Kaiba fala que com as cartas fracas de seu avô, ele nunca irá derrotá-lo, mas Yugi confia no baralho que seu avô entregou e saca Gaia, o Cavaleiro das Trevas, destruindo Sagi. Mas quando tudo parece equilibrado, Kaiba saca o seu dragão branco de olhos azuis, destruindo Gaia e assumindo de novo o controle do duelo. Yugi não tem muito o que fazer, e Kaiba invoca o seu segundo dragão branco. Yugi usa as espadas da luz seladora, que deixa 2 dragões brancos selados por 3 rodadas, mas não vê mais esperança em vencer, já que só tem cartas fracas na mão. A alma do vovô se conecta com ele, e pergunta que a pessoa que demorou 8 anos para montar o enigma vai desistir agora. O vovô fala que como as peças do enigma, cada carta também tem as suas utilidades. Yugi se lembra que uma vez o seu avô falou que existe um monstro chamado Exódia, formado por 5 cartas, mas ninguém nunca conseguiu invocá-lo. Então Yugi, como última esperança, tenta sacar as cartas de Exódia, e Kaiba saca o seu terceiro dragão branco de olhos azuis, e ao encerrar a sua vez, as espadas da luz desaparecem. Kaiba na próxima rodada atacará com tudo. Yugi está com medo, pois a chance de sacar a última carta de Exódia é baixa, mas ao ver o desenho na sua mão, lembra que não está sozinho, seus amigos sempre estarão com ele. Yugi então perde o seu medo e saca a última carta de Exódia, que é um monstro lendário muito poderoso com poder infinito, derrotando os 3 dragões brancos de Kaiba. Yugi fala pra Kaiba que poder não é tudo, até as cartas fracas juntas têm poder. Kaiba não acredita que perdeu, e Yugi, como punição, usa o seu poder do enigma para destruir toda a maldade de seu coração, deixando ele em coma. Os capangas de Kaiba ainda têm Jonouchi e Anzo como refém, só que Honda aparece atrás deles e derruba um. Jonouchi derruba o outro, mas o seu parceiro levanta, e quando ia atirar nele, Mokuba o impede. Honda fala que quando estava na sala com blocos caindo, foi Mokuba que o salvou. Mokuba fala que só fez isso porque estava devendo um favor pro Yugi, já que ele salvou a sua vida. E conta que quando tinha 5 anos e o Kaiba 10, eles foram para um orfanato. A mãe deles morreu quando Mokuba nasceu, e o seu pai morreu em um acidente de carro. A família deles ficaram com toda a herança, colocando eles no orfanato, mas Mokuba fala que naquela época seu irmão era gentil, até ensinou ele a jogar xadrez. Mas um certo dia, Gozaburo Kaiba, o presidente da corporação Kaiba e o melhor jogador de xadrez do mundo, foi visitar aquele orfanato em busca de um herdeiro, e Seto propôs um desafio para ele. Se ele vencesse Gozaburo em uma partida de xadrez, ele teria que adotar ele e seu irmão mais novo. Kaiba vem se trapaceando, e Gozaburo adota os dois, mas a vida deles depois disso se torna um inferno, com Kaiba sendo obrigado a estudar para se especializar em diversas áreas. Seto depois disso nunca mais voltou a sorrir, e 6 anos depois, ele e os conselheiros da corporação Kaiba traíram Gozaburo, e Seto virou o novo presidente da corporação Kaiba. Gozaburo, por reconhecer que perdeu para Seto, se mata se jogando do prédio da empresa. Mokuba fala que aquela trapaça custou o sorriso do seu irmão, e Yugi diz que ele destruiu toda a maldade do coração de Kaiba, e quando ele remontar as peças do seu coração, ele vai acordar. Mokuba fica feliz ao ouvir isso, e diz que não se importa quanto tempo leve, vai esperar o seu irmão. A turma finalmente vence o DFT, e Hanazaki liga do hospital e fala que a cirurgia do vovô foi um sucesso e ele já está melhor. Jonouchi, ao ver que Yugi voltou a ser o Yugi de sempre, ia dizer algo, mas não diz. Yugi sabe exatamente o que ele ia perguntar, mas está feliz porque pela primeira vez se lembra das batalhas que travou com seus amigos naquele dia. Anzo está completamente apaixonada pelo outro Yugi. Ela e o pequeno Yugi vão juntos para a escola. A Anzo entrega para ele um chaveiro eletrônico chamado Dois Amantes. Colocando a data de nascimento no chaveiro, detecta o outro chaveiro mais próximo e eles fazem um barulho significando que os dois são perfeitos um para o outro. Yugi fica muito empolgado, já que ele é apaixonado por Anzo, e eles testam com seus 2 chaveiros, mas nada acontece. Anzo fala que talvez naquele dia não pode ser bom para eles, mas no futuro os chaveiros apitem. Quando eles chegam na escola, Honda, Jonouchi e Yugi fazem um bingo com a tabela de nota dos alunos do Japão. Um dos professores fica furioso ao ver 3 alunos que tiram notas baixas fazendo joguinhos, e vê o chaveiro do Yugi e confisca e diz que não pode fazer nada para contrariá-lo, afinal ele é um professor, e vai esmagar o chaveiro. Yugi, ao ver que o presente que Anzo deu vai ser destruído, o espírito do enigma desperta e desafia para um jogo. Então o professor fala que ele vai esconder o chaveiro na escola, e caso eles encontrem em 1 hora, ele vai devolver. Mas caso percam, além dele destruir o chaveiro, vai expulsar os 3 da escola. Então eles começam a procurar, e Anzo, ao ver o outro Yugi, a pessoa que ela ama, oferece
oferece o seu chaveiro para ver se ajuda ele de alguma forma. Yugi agradece e pensa que o chaveiro pode estar com o professor, então eles vão até a sala dos professores, onde é um lugar proibido para os alunos entrarem, e Yugi usa o chaveiro da Hanzo para ver se acha o dele. E dessa vez, ele apita, estava dentro da peruca do professor, e Yugi vence o desafio. Ele agradece a Hanzo, que a partir daquele dia, sempre pensa no apito do chaveiro que diz que eles são feitos um para o outro. Junouchi foi selecionado para participar de um programa de TV para ganhar 1 milhão de ienes através de um jogo, onde ele tem que passar por 3 desafios, e ele se dá muito bem nos 2 primeiros. A turma que está no auditório para torcer por ele comemora muito, mas antes do terceiro jogo, Yugi vai ao banheiro e escuta o produtor dizer que o jogo é fraudado e os participantes nunca vencem. Ao ouvir isso, o espírito do enigma desperta, e na hora do jogo, o produtor e um técnico fraudam o último jogo com dispositivos que, quando aperta o botão vermelho, a roleta do último jogo sempre elimina o participante. Yugi aparece e desafia ele para um jogo. Para ele não contar o segredo das manipulações nesse jogo, cada jogador puxa uma corda, mas uma delas está amarrada a um balde de tinta, e o técnico vai jogar e acaba perdendo, derrubando tinta sobre dispositivos, deixando todos os botões iguais. O produtor, sem saber qual botão apertar, aperta qualquer um e faz Junouchi ganhar o cheque de 1 milhão. Yugi usa seus poderes das trevas no produtor para deixar ele louco, e ele vai na frente das câmeras, desmerecendo todos os pobres. Só que com isso, a emissora faliu e o cheque que deram pro Junouchi não vale mais nada. O vovô mostra pra Junouchi e pro Yugi um jogo chamado Monstro Lutador. Nesse jogo, 2 monstros ficam conectados e eles usam um gatilho e botões para fazer os movimentos, e quando o monstro derruba o do oponente, ele vence. Eles adoram aquele jogo e levam pra escola, e em pouco tempo ficou muito popular, tão popular que todas as lojas, até a do vovô, já esgotaram as vendas. Yugi é chamado pro terraço da escola por um garoto que desafia ele para um combate do jogo. Ele aceita, mas o garoto dá um soco no Yugi e rouba o brinquedo dele, já que ele vende os roubados para ganhar uma grana. O espírito do enigma desperta e desafia ele para um jogo das trevas e usa o brinquedo que pegou emprestado do Junouchi, e vão jogar monstros lutadores numa melhor de 3 rodadas. O ladrão vai fazer a mesma coisa, dar um soco no Yugi, mas isso deixa seu monstro imóvel, levando um soco, e o ladrão sente o impacto, e o seu rosto começa a despedaçar. Yugi fala que nesse jogo, os jogadores sofrem o dano ao invés dos brinquedos, e Yugi vence a primeira rodada. Eles fazem a segunda rodada. Yugi, quando ia derrubar o monstro do adversário, ele dá um chute no estômago do Yugi e seu monstro dá uma sequência de vários socos, derrubando ele, e fica irritado e fala que está proibido de trapacear na próxima rodada. Yugi tem vantagem de novo, e quando o garoto vai chutar ele, todos os monstros que ele estava vendendo, até mesmo o dele, segura sua perna, e ele se pergunta qual monstro está controlando, e quando vê, é a sua alma, e Yugi ataca destruindo a alma do garoto. Uma notícia está nos jornais: existe um terrorista que usa jogos para explodir bombas pela cidade. Hanzo convida Yugi para um encontro, já que as férias começaram e os dois vão para um parque aquático e começam a se divertir, mas Hanzo está muito interessada no outro Yugi e quer muito ver ele, e sabe que ele só aparece em momentos de riscos. A polícia entra no parque e fala que o terrorista escolheu aquele lugar para ser o seu próximo alvo, e o sistema de som faz um aviso para todos evacuarem o local. Hanzo vê nisso uma ótima oportunidade para chamar o outro Yugi e entra em uma roda gigante. O terrorista liga pro detetive responsável pelo caso e desafia ele para um jogo usando um baralho. O detetive pergunta quem é bom em jogos de carta, e o espírito do enigma desperta e vai jogar. Hanzo fica feliz, já que conseguiu o que queria. No jogo, Yugi vai jogar o relógio da paciência. Nesse jogo, o jogador deve embaralhar as cartas e deixar elas investidas em pilhas de 4 cartas, formando um relógio, com uma pilha no meio. E o jogador ganha quando todos os reis forem virados, sem completar o relógio. Yugi começa a jogar e completa a primeira fileira dos números 4, e com isso entende o jogo. Cada vez que ele completa um número, a cabine correspondente explode, e nas 13 cabines, de 1, 3 e 13 tem reféns. E quem diria, hein, Hanzo? Quando você recebe um aviso que tem um terrorista no parque, quem poderia imaginar que você estaria em perigo? Yugi continua jogando e consegue vencer o jogo sem nenhuma vítima, e revela pro detetive que o terrorista está na cabine 13, já que é a única que não podia explodir e o terrorista tinha que estar em um local alto para ver as cartas. E Hanzo finalmente vai ter um encontro com o garoto que ela ama. A turma está na loja de jogos do vovô, e de repente, um colega da sala do Yugi aparece e mostra pra ele um jogo que achou na casa do seu avô, e perguntou se o vovô conhecia ele. Junouchi vai abrir pra ver o que é, mas o vovô fala que é proibido abrir ele, pois dentro do jogo tem um jogo das trevas, e o que contém ele é o selo de luz. O garoto, ao ouvir que aquele jogo tem o poder das trevas, fica interessado. Alguns dias depois, a turma está na piscina da escola. Yugi, quando vai vestir as roupas, vê que seu enigma foi roubado, e se ele quiser de volta, terá que ir em uma sala da escola sozinho. Quando chega lá, é aquele garoto que fez várias pesquisas sobre jogos das trevas, e sabe o que significa o enigma do milênio, que aquele que resolver terá o poder de ser o guardião das trevas, e desafia Yugi pro jogo proibido abrindo o selo, que quando aberto pode causar várias catástrofes, e só pode ser selado de novo com a alma de um dos jogadores. No jogo, várias cartas são embaralhadas em um deck e os jogadores puxam 6 cartas, e cada rodada eles vão coletando cartas de vários níveis e elementos e tendo uma vantagem e desvantagem sobre o outro, e invocando os dragões das cartas, fazem um duelo e veem quem vai sair o vencedor. Yugi vai ter que jogar sozinho, já que não está
com seu enigma do milênio e invoca um dragão de metal e de fogo, mas perde pros 2 dragões de água do garoto e a sua alma é roubada. Só que com as últimas forças tenta agarrar o enigma, colocando a mão sobre ele, e faz o espírito do enigma despertar e desafia o garoto para mais uma rodada pela alma do Yugi, e consegue derrotar ele. E como o Jarro só consegue aguentar uma alma de cada vez, a alma do Yugi volta pro seu corpo, e o espírito do enigma vai garantir que aquele selo nunca mais será aberto. Jonouchi está mostrando pra sala o seu novo ioiô, mas um aluno fala que na noite passada foi cercada por uma gangue que atacam alunos. Jonouchi pede pro garoto levar ele até onde essa gangue tá, pra dar uma surra neles. E o garoto leva ele até o depósito da gangue do Hirotani, aquele valentão que espocou Jonouchi. E lá, eles são emboscados. Hirotani ainda tá vivo, mesmo depois de ser eletrocutado. Eles começam a jogar ioiôs na direção do Jonouchi, e se ele se mover, será atingido em cheio. O garoto, que foi obrigado a levar eles pra armadilha, sequestra Yugi, e Hirotani quer que Jonouchi a todo custo entre na sua gangue. Pega Yugi e coloca o enigma que está no seu pescoço num gancho e o levanta, sufocando ele. Ele só vai descer Yugi se Jonouchi concordar em entrar na gangue, mas Jonouchi vai ajudar seu amigo, mesmo que todos os ioiôs acertem ele, e salva Yugi. Ao ver que Jonouchi não vai entrar na sua gangue, Hirotani manda matar os dois, mas Jonouchi pega emprestado o enigma do Yugi e consegue defender os ioiôs, e pegando deles, amarra-o no gancho, deixando vários deles presos, e devolve o enigma pro Yugi. O espírito do enigma desperta, e ele vai pro telhado, e os outros membros da gangue perseguem ele. Yugi faz vários buracos no telhado com o ioiô, o que faz todos os membros da gangue cair lá embaixo com o peso deles. Jonouchi vai enfrentar Hirotani e consegue vencê-lo, se livrando da gangue, e se desculpa com Yugi por meter ele nessa confusão, mas ele fala que o problema do seu amigo é dele também. Um novo aluno é transferido para a escola, seu nome é Ryu Bakura. Ele senta do lado do Jonouchi e se enturma muito rápido com a turma, e é apaixonado por jogos, especialmente jogos de mesas e RPGs. Ele vê o enigma do milênio do Yugi e ao tocar nele, tem uma reação estranha. E como Bakura é um rapaz de boa aparência, as garotas roubam ele por um tempo para apresentar à escola. Só que o professor de educação física, ao ver as meninas coladas nele, começa a zombar do Bakura e manda ele cortar o cabelo se ele quiser ser considerado um aluno daquela escola. Bakura pede para as meninas deixar ele sozinho e vai até o banheiro, e desde que tocou no enigma, ele começou a ter uma forte dor no peito, e estranha, já que o enigma do Yugi é parecido com o seu pingente. Ele escuta uma voz, mas quando olha não tem ninguém por perto. Quando as aulas acabam, a turma se encontram com ele e perguntam se podem ir na casa dele jogar um RPG que ele falou que tinha. Bakura fala que eles não vão acreditar, mas sempre que os amigos dele vão à sua casa jogar, eles entram em coma, e até hoje eles não acordaram, e por isso mudou de escola e está morando sozinho longe da sua família e não acha uma boa ideia fazer isso, mas quer muito um dia jogar com eles. Quando chega em casa, Bakura escuta de novo a voz. Ela vem do seu pingente, que revela que é um espírito de um ladrão no anel da sabedoria, o anel do milênio. E agora, o seu hospedeiro consegue ouvir o espírito depois de se conectar com o enigma do milênio, e conta que os itens do milênio podem guardar espíritos dentro de si, e ele está há 3.000 anos esperando essa oportunidade de conseguir colocar as mãos nos outros itens, e não tem como seu hospedeiro se livrar dele. E foi ele que deixou os amigos de Bakura em coma, e como ele ficou incomodado com o professor de educação física, o espírito assume o controle e também faz a mesma coisa com o professor. No dia seguinte, Bakura faltou na escola, e a turma preocupada vai até o seu apartamento para ver como ele está, e pergunta se pode entrar e jogar um pouco. Bakura tenta avisar para eles irem embora, mas o espírito do anel do milênio assume e convida eles para entrar, e mostra pra turma um RPG dele chamado Mundo dos Monstros. Bakura explica as regras. Nesse jogo, cada jogador vai interpretar o seu personagem. Eles serão os aventureiros e tem que derrotar o mestre das trevas, que no caso é o Bakura, e ele cria miniaturas perfeitas da turma e o jogo começa. A turma chega em uma vila e vê uma das miniaturas que é muito parecida com o professor de educação física deles, que na real é ele que foi transformado pelo poder das trevas de Bakura. O professor até tenta pedir socorro, mas Bakura mentalmente diz que se ele não interpretar o seu papel no jogo, ele morrerá. Então ele só diz que se a turma quiser derrotar o Zork, o mestre da escuridão, terá que ir até seu castelo. A cada rodada eles lançam 2 dados de 10 lados para fazer suas jogadas, e quanto menor for o número, melhor vai ser a sua jogada. Mas quanto mais próximo for do número 99, eles sofrerão uma punição. Em sua jornada, eles encontram um homem perdido e decidem ajudá-lo, mas na real, aquele homem era Zork, o mestre das trevas disfarçado. Ele consegue um ataque crítico na Anzo, e como punição, Bakura usa o seu poder das trevas, prendendo a alma dela dentro da sua miniatura. Bakura fala que aquilo é um jogo das trevas, e vai colocando as almas da turma uma por uma nas suas miniaturas, só sobrando o Yugi. Ele pede pra Bakura levar a sua alma pra junto de seus amigos, e Bakura atende o seu pedido. Achando que não tem mais ninguém pra jogar, Bakura comemora sua vitória, mas o outro Yugi assume e vai fazer as jogadas contra ele. O pequeno Yugi vê o seu outro eu pela primeira vez, e consegue fazer vários críticos, conseguindo arrancar a mão esquerda do Zork. Ele usa uma jogada que faz os dados sempre caírem em números que ele quer, e fala que Bakura está usando a mesma estratégia, e pra ficar um jogo mais justo, ele proibiu de fazer essa jogada. O outro Yugi consegue vários ataques contra o Zork, só que mal faz efeito, pois o nível dos aventureiros ainda é muito baixo, e o anel do milênio de Bakura tem o poder de selar a alma das pessoas em qualquer lugar que ele quiser, e selou uma parte da sua alma no Zork e dos seus antigos amigos nos seus dados, pra sempre
sempre conseguir o número que ele quiser, e fez um ataque crítico derrubando toda a turma. Só que quando Bakura vai fazer o cálculo de dano, todos eles ainda estão com vida com apenas 1 de HP. Bakura não entende por que isso aconteceu, e quando vê, a sua mão esquerda está mexendo por vontade própria. É o verdadeiro Ryu Bakura tentando ajudar os seus amigos. Isso acontece já que a alma de Bakura está ligada a Zork, e ele perdeu a sua mão esquerda, e deu a oportunidade dele impedir a morte da turma. O outro Yugi quer usar as habilidades da Hanzo para curar o HP do seu time, mas Yami Bakura tem o primeiro movimento, e jogando os dados ele tira um número horrível, e quando ele vê, não é seus dados manipulados, e sim dados comuns. Com isso, Hanzo cura a vida de seus amigos, e quando Zork vai fazer o ataque, a mão de esquerda de Bakura solta os dados manipulados, e até a alma dos dados não querem mais servir o Bakura, fazendo Zork errar o ataque. Bakura furioso pega a sua mão esquerda e perfura com a ponta do castelo, e fala que Ryu Bakura não vai mais interferir. A turma ao ouvir isso percebe que aquele não é o seu amigo, que foi bondoso com eles. Então o outro Yugi faz a jogada com o poder do pequeno Yugi de fazer monstros ficarem do seu lado. Ele usa seu poder na mão esquerda de Zork, e com isso tira o verdadeiro Bakura de lá. Ele vai ajudar a turma a derrotar o Mestre das Trevas, e como feiticeiro branco tira as defesas de Zork e faz ele sofrer muito dano dos aventureiros. Como último recurso, Zork usa sua forma final e faz um ataque supremo, mas Bakura protege seus amigos, deixando todos eles com pouca vida. Mas com o ataque de Zork em sua forma final, seu ponto fraco é descoberto, e o outro Yugi e Yami Bakura vão lançar os dados para ver quem faz o primeiro movimento e sair o vencedor do jogo. Yami Bakura coloca parte da sua alma nos dados, e quando os dois jogam, tanto Yugi quanto Bakura conseguem um super crítico. Isso daria vitória para Bakura, mas o seu lado bondoso também transferiu sua alma para os dados, e como último ato para salvar seus amigos, se sacrifica destruindo os dados junto com a sua alma. E sem o dado, a jogada dele não é contada, e com o poder da Hanzo, a turma derrota Zork, fazendo o espírito maligno do Anel do Milênio desaparecer. Yugi vai checar como ele está, e quando vê, ele tá morto. Mas a miniatura dele fala para não se preocupar, pois uma parte da sua alma ainda está nele, e usando seu poder pela última vez, Bakura, o feiticeiro branco, consegue fazer todos eles voltarem para os seus corpos, e fazendo todos que tiveram suas almas presas voltarem ao normal. E uns dias depois, Bakura faz uma homenagem pra turma, para lembrar eles daquele dia. E essa foi a segunda parte de Analisando Mangas de Yu-Gi-Oh! Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, clique no like, porque isso ajuda demais com a divulgação do vídeo. E comente aqui embaixo o que você achou desse estilo de vídeo, quais são pontos positivos, negativos, e sobre esse meu novo projeto. A opinião de vocês é muito importante, vai por mim. E caso gostem do meu conteúdo aqui no YouTube e quer ficar por dentro dos próximos vídeos, assim como analisando animes, que eu já fiz vídeos de Yu-Gi-Oh! Ou mais analisando mangas que vão sair mais pro futuro, se inscrevam. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!